dos vice-presidentes da Assembleia Nacional são atos de soberania da Assembleia Nacional, a serem executados no quadro da sua competência organizativa. Qualquer participação ou intromissão de outro órgão de soberania nesse processo constitui violação do princípio da separação de poderes, quer na vertente da sua teoria do núcleo essencial, quer na vertente do costume adotado na República de Angola desde 1992. Constitui também violação do princípio da supremacia da Constituição, violação do princípio da legalidade, violação do princípio sobre os órgãos de soberania e da reserva da Constituição consagrados nos artigos 6º, 105 e 117, todos da Constituição da República de Angola. Por ser um ato de soberania da Assembleia Nacional, é que não deve ter interferência de outro órgão de soberania, o legislador constituinte estabeleceu que os atos de eleição do presidente e dos vice-presidentes da Assembleia Nacional devem ser aprovados por resolução da Assembleia Nacional e não por lei. E por que não por lei? Porque o Presidente da República não promulga as resoluções aprovadas pela Assembleia Nacional. É um ato interno de soberania da Assembleia Nacional. Uma vez decidido pelos seus órgãos internos, os grupos parlamentares, representados não por duas pessoas, mas por duas delegações políticas, com poderes para efeito, a palavra dada manifestou a vontade desses órgãos internos e não mais de pessoas singulares. Eu repito, uma vez decidido pelos seus órgãos internos, os grupos parlamentares, representados não por duas pessoas, mas por duas delegações políticas com poderes para efeito, a palavra dada manifestou a vontade desses órgãos internos e não mais de pessoas singulares. A vontade do órgão representativo, da vontade de todos os angolanos, estava formada para ser expressa por razões práticas pelo voto coletivo, de mão no ar, tal como acordado. Qualquer interferência de outro órgão na decisão já tomada pelos órgãos internos da Assembleia Nacional configura uma violação do princípio da separação de poderes. Assim, a resolução que aprova a eleição dos vice-presidentes da Assembleia Nacional é inconstitucional, porque foi aprovada de acordo com a vontade de outro poder e não de acordo com a vontade expressa e acordada pelos órgãos internos da Assembleia Nacional. Povo angolano, minhas senhoras e meus senhores, a Assembleia Nacional da República de Angola não é a Assembleia do Povo do tempo de Partido Único, que era presidida pelo Presidente da República Popular de Angola. A Assembleia Nacional é um órgão distinto e separado do órgão Presidente da República. É o único órgão de soberania que a Constituição define como representativo de todos os angolanos. Ao definir a Assembleia Nacional como órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo, o legislador constituinte estabelece o voto do povo como fonte legitimadora direta do poder autônomo e soberano da Assembleia Nacional, e não a vontade do Presidente da República. Ao definir a Assembleia Nacional como órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo, o legislador constituinte não se limita a assinalar a dimensão da representação deste órgão de soberania. A representação política traduz no reconhecimento feito pela Constituição à Assembleia Nacional do título e poder para exprimir com a sua vontade e as suas escolhas a vontade e interesses de toda a comunidade representada. A vontade da Assembleia Nacional
de ter como primeiro vice-presidente o deputado Américo Cononoca, indicado pelo MPLA, e como segunda vice-presidente a deputada Arlete Chimbinda, indicada pela UNITA, tal como acordado no processo de formação dessa vontade, traduz a vontade e a escolha de todos os angolanos. Esta é a essência da teoria da representação política. Ao representar os cidadãos e não os partidos políticos, a Assembleia Nacional, representativa de todos os angolanos, exprime a ideia de representação plural das correntes políticas existentes e veiculadas por esses mesmos cidadãos. Os grupos parlamentares são, segundo a doutrina, sujeitos autônomos da atividade parlamentar, independentes dos deputados que os constituem. Não são uma simples forma de organização dos deputados, sem poderes parlamentares autônomos. São verdadeiras entidades parlamentares, com poderes parlamentares próprios, os quais, mesmo quando paralelos aos dos deputados, pela lista do MPLA, representa também o cidadão que milita ou votou na UNITA, no PRS, na FNLA ou no Partido Humanista de Angola. O deputado eleito pela lista da UNITA representa também todo o povo, inclusive o cidadão que representa, o cidadão que exerce o cargo de Presidente da República. Eu repito, o deputado eleito pela lista da UNITA representa também a todo o povo, inclusive o cidadão que exerce o cargo de Presidente da República. Temos de nos habituar a viver juntos, conviver, servir a todos, escutar a todos, aceitar a representação de todos e respeitar o outro. A Assembleia Nacional representa os angolanos todos, eles mesmos, na pluralidade de correntes políticas existentes. O Presidente da República representa a República, ou seja, a coletividade política em si mesma, como unidade nacional. Como afirmou recentemente a veneranda juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional, Angola não pode continuar a ser adiada. A senhora Presidente da Assembleia Nacional também foi no mesmo sentido, referindo que precisamos de uma nova atitude para consolidar a democracia e o Estado de Direito. Nós também estamos plenamente de acordo. O povo votou para se alterar o paradigma de funcionamento dos órgãos do Estado e para se concretizar as reformas que as candidaturas prometeram fazer. O povo votou para haver mudança e uma nova atitude no exercício dos poderes públicos. O povo quer ver triunfar a força da justiça, do pluralismo e do diálogo construtivo entre os dirigentes de diferentes formações políticas, não a força da hegemonia, da prepotência e da imposição. Eu repito esta parte. O povo votou para haver mudança e uma nova atitude no exercício dos poderes públicos. O povo quer ver triunfar a força da justiça, do pluralismo e do diálogo construtivo entre os dirigentes
de diferentes formações políticas. O povo não quer ver a força da hegemonia, da prepotência e da imposição. Como representantes do povo, não podemos, em nome do povo que votou contra a hegemonia e contra as violações impunes à Constituição, deixar passar em branco estas ofensas à Constituição, ao costume e às leis. O Estado não é um batalhão de milícias, nem uma unidade militar. É um complexo de órgãos soberanos, autônomos e interdependentes que se subordinam à Constituição e fundem-se na legalidade. É nosso dever coletivo concretizar e fazer respeitar de facto a Constituição como lei suprema, pelo que o grupo parlamentar da UNITA vai impugnar a constitucionalidade da resolução aprovada. Muito obrigado. Caros colegas, caros jornalistas, nós estamos aqui 4 deputados. Está do nosso lado direito o deputado Justino Pinto de Andrade, do lado esquerdo a deputada Anihela Weber e o deputado Américo Chibuku. Portanto, podem dizer as palavras para cada um de nós, ou então, no coletivo, nós também faremos as respostas. Portanto, estamos à vossa disposição. Gonçalves Vieira, Rádio Despertar. Esta impugnação, quando é que vai dar entrada e em que órgão que vai ser submetida? Primeiro queremos deixar bem claro que a resolução aprovada tem de ser publicada em Diário da Assembleia Nacional, feita a publicação. Também vai ser publicada em Diário da República, tem eficácia quando for publicada no Diário da República. A partir do momento que for publicada no Diário da República, nós vamos impugnar junto ao Tribunal Constitucional. Caso a vossa resposta, ou seja, a vossa impugnação não tiver êxito, qual será o segundo passo, sobretudo do grupo parlamentar, que exige o candidato de factos reais? Cada medida a seu tempo. Vamos primeiro esperar que o Tribunal Constitucional se pronuncie em relação ao ato de impugnação da resolução. Não há mais perguntas? A próxima pergunta posso passar ao deputado Justino Pinto de Andrade. Tem um dedo lá atrás. Não? Passa. Não há mais perguntas? As coisas estão claras? A pergunta acabaria por ser: iniciou uma nova legislatura, iniciou o Parlamento está formado, apesar das diferenças políticas que há entre o MPLA e a UNITA, apesar de aceitarem os deputados, ou pelo menos a tomarem posse dessa ideia de passos, mas para tão diferente. O que esperar, uma vez já começaram como algum deputado da UNITA terá caracterizado no mesmo dia com alguma arrogância do MPLA em não fazer cumprir acordos políticos que foram feitos. O que esperar desses 5 anos que terão que coabitar dentro da mesma casa, que é a Casa das Leis? Bom, a atitude tomada pela bancada do MPLA na sessão inaugural da nossa Assembleia Nacional demonstra a cultura que ainda não foi extirpada da cabeça, do espírito daquelas pessoas, sobretudo daqueles que dirigem o grupo parlamentar. E por isso mesmo nós temos que ter muita serenidade, porque isto é um jogo político. E quando é um jogo político, as outras políticas são respondidas com atos políticos também. É evidente que os atos políticos têm que ser muito ponderados, porque nós respeitamos as regras da democracia, e sendo assim, tão logo nós vejamos algum sinal
contas do outro lado ainda não perceberam que esta votação, embora oficialmente seja favorável, seja dado maioria, mas também limitou os seus passos. E um bom político deve conhecer os seus limites. Nós pensamos que o estreitamento da diferença entre as duas bancadas é tão grande que nenhuma delas tem o direito de se esquecer da outra. E foi isso que aconteceu. A bancada do MPLA esqueceu-se que havia uma bancada separada por si de cerca de 6, 7 pontos percentuais, o que nos coloca mais ou menos em pé de igualdade. Daí nós apelamos a que eles interpretem os sinais que foram dados pelo eleitorado e ajam em conformidade com estes sinais. Pois que, não fazendo, é repetir os mesmos erros e possivelmente até levar a que, em pleitos futuros, se esbata essa diferença e eles sejam os mais prejudicados. O nosso conselho é que aprendam com o tempo, aprendam com os exemplos que foram dados, aprendam com a lição do eleitorado. Obrigado. Outras considerações? Sr. Deputado, Silvano da Silva, represento a agência Lusa. À luz da comunicação inicial que fez, transmitiu a ideia que o MPLA impôs um vice-presidente à Assembleia, um segundo vice-presidente da Assembleia Nacional. Uma vez que também essa perspectiva de fazer recurso, impugnar a resolução, se não seria chover no molhado, uma vez que até o NINCA permanentemente levanta suspeições em relação a órgãos judiciais? Sim. Eu vou, antes de fazer as últimas considerações, passar a palavra à deputada Micaela Weber, depois também o deputado Américo Chico, foi parte da delegação que firmou o acordo com o grupo parlamentar do MPLA. Teremos outras considerações. Deputada, por favor, deputada Américo. Muito obrigada, caros jornalistas. Eu devo dizer que o nosso regimento da Assembleia Nacional é muito similar ao regimento da Assembleia da República Portuguesa. E, portanto, a norma que está no número 1 do artigo 50 do nosso regimento da Assembleia Nacional é basicamente a mesma que é utilizada em Portugal. Portanto, os vice-presidentes da Assembleia da República em Portugal são eleitos de acordo com o princípio da representação proporcional. E se nós formos aos últimos resultados das eleições em Portugal, sabemos todos nós que o PS venceu com maioria absoluta, tem 120 deputados, o PSD foi o segundo partido mais votado e tem 77 deputados. O presidente da Assembleia da República Portuguesa é do PS. A primeira vice-presidente da Assembleia da República Portuguesa é do PS. O segundo vice-presidente da Assembleia da República Portuguesa é do PSD. É assim que funciona em democracia. E estou a dizer isso exatamente porque foi alguém que representa a Lusa que nos faz a questão. Portanto, indo procurar a nossa fonte de inspiração legislativa, é assim que acontece em Portugal. O PS tem 120, o PSD tem 77, o primeiro vice-presidente é do PS, o segundo vice-presidente é do PSD. Da mesma forma que em Angola também já foi assim. Em 1992, quando os deputados da UNITA, salvo erro, em 96 e 7, tomaram posse, o segundo vice-presidente era do grupo parlamentar da UNITA, o Dr. Jerónimo Mwanga. E, portanto, isso é o que faz sentido. Na altura tínhamos 70 deputados. Hoje nós temos 90 deputados e o MPLA tem 124 deputados. O primeiro vice-presidente pertence ao MPLA e o segundo vice-presidente pertence à UNITA, tendo em conta o princípio da representação proporcional.
Desculpa, o regimento interno da época é o mesmo que vigora atualmente? O regimento interno é exatamente o mesmo nesse aspecto. A norma é exatamente a mesma. É a utilização do princípio da representação proporcional. É exatamente o mesmo. Não alterou. A minha questão foi respondida parcialmente, não na totalidade. Tenha calma. Estou calmo, Sr. Deputado. Angolanos e angolanas. Tive a honra de ser parte da equipe que trabalhou aturadamente com os nossos compatriotas do partido MPLA. E aproveito a ocasião para reafirmar que é nossa convicção que os fenômenos políticos, econômicos e sociais são dinâmicos e não são estáticos. E o resultado das eleições realizadas este ano provaram claramente que o cidadão exige dos representantes do povo um novo paradigma e uma nova postura. E aproveitamos esta ocasião para fazer um apelo aos nossos compatriotas que o contexto mudou. Exige de todos uma postura ajustada à nova correlação de forças. Exige uma nova postura ajustada à vontade dos cidadãos. E os cidadãos querem um quadro de maior abertura, um quadro de maior diálogo, um quadro em que coloca acima de tudo Angola e os angolanos, e não os interesses partidários. Por isso nós temos fé e acreditamos que vamos continuar a desempenhar o nosso papel de representar condignamente os cidadãos que nos elegeram, utilizando aquilo que são as instituições do Estado para que a Constituição e a lei sejam cumpridas. Sim, caros jornalistas, o regimento interno da Assembleia determina que a mesa definitiva da Assembleia Nacional é constituída pelo presidente, neste caso a presidente, 4 vice-presidentes e 4 secretários. Isso é de lei, é o regimento. Portanto, nas condições presentes, a mesa definitiva da Assembleia Nacional ainda não é definitiva. Não está conforme a lei. Portanto, não é legal e não tem legitimidade. Esse é o ponto de partida. Segundo, todos nós ouvimos a senhora Presidente do Tribunal Constitucional falar alto e bom som. Estava a exigir do Presidente da República uma nova atitude, uma nova postura neste segundo mandato que lhe foi atribuído pela Comissão Nacional Eleitoral e o próprio Tribunal Constitucional. Se é verdade que Angola, enquanto república, subordina-se à Constituição, que é a lei suprema, e compete ao Tribunal Constitucional julgar de acordo com a lei suprema da República, nós colocamos um grande teste ao Tribunal Constitucional. Até que ponto as palavras da senhora Presidente da República, da senhora Presidente do Tribunal Constitucional, falam simplesmente de circunstância ou refletem um compromisso inequívoco com a República, com a cidadania? Portanto, o desafio que se coloca é o Tribunal. Eu gostaria de pedir, além de colocar aos seus jornalistas, confrontem o Tribunal se vai agir com base na lei ou com base nas ordens superiores. Não, mas esse é um desafio da nossa República. em caso essa excelência se mantiver em silêncio, não decidir. Cada medida, aliás, o Tribunal está obrigado a se pronunciar. Se não vai se manter em silêncio, fique claro. Está obrigado a se pronunciar. Agora, a decisão
vai ser julgada no momento. Bom, eu tenho duas questões ao presidente do grupo parlamentar da UNITA, São Manuel José, hoje Américo. A primeira é, eu queria entender a relevância destes cargos que estão a ser reclamados. Vice-presidente, terceiro vice-presidente, segundo. Qual é a relevância? Para eu perceber se vale a pena o esforço, se está a ser empreendido. Primeira. Segunda questão. Saltou-me à vista algo que o Presidente disse na sua locução, no que toca à relação do povo, considerado soberano, e os seus representantes da Assembleia. E disse que foi subvertido essa decisão do soberano. Mas a UNITA e seus parceiros acabaram por tomar posse destes mesmos resultados reclamados. Não era suposto também a UNITA e seus parceiros ouvirem o soberano para ter essa decisão? Será que ouviram o soberano? Absolutamente. Muito obrigado. Sobre a primeira questão, não se trata de relevância dos cargos. Fique claro. Trata-se de respeito à vontade soberana do povo. Partindo dos resultados oficiais, vamos falar oficiais, aqueles que foram atribuídos pelos órgãos oficiais, Comissão Nacional Eleitoral e confirmado pelo Tribunal Constitucional. Estamos a falar dos órgãos oficiais. Partindo desse pressuposto, a vontade soberana do povo determina que o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional deve ser indicado pelo partido mais votado. E o segundo vice-presidente da Assembleia Nacional deve ser indicado pelo segundo partido mais votado. Portanto, primeiro, respeitar a vontade soberana do povo, respeitar a lei, portanto, estamos a falar do regimento da Assembleia, respeitar o costume e respeitar a doutrina. Se nós quisermos falar de um país sério, de uma república séria, não de uma república das bananas, como se tem dito, a república, os seus órgãos, movimentam-se, funcionam com base em regras. As regras têm de ser perenes. Enquanto não forem alteradas, devem servir hoje, amanhã. Nós não podemos fazer, não vamos poder aplicar as regras em função do nosso interesse. Não. É em função do interesse daquele que nos mandatou na Assembleia. Fique claro. Portanto, o que está em causa não é relevância. Por que nunca se colocou o problema da UNITA? Não se colocou esse problema no mandato fino? Estava claro para nós que o primeiro e segundo vice-presidentes eram do partido que teve maioria qualificada. Mas não se coloca agora. Acontece que os nossos compatriotas estão parados na maioria qualificada. E como os senhores jornalistas estarão atentos, os primeiros dados foram atirados ao ar, é melhor dizer assim nesses termos, pela Comissão Nacional Eleitoral, indicavam um desejo, reeditar uma maioria qualificada. Mas os dados falavam muito alto. Ao MPLA foi atribuída uma vitória eleitoral, mas é preciso deixar bem claro que a UNITA teve uma vitória política. Isso é indesmentível. Não se pode escamotear essa verdade. Aqui que se trata é de respeito à vontade do soberano, é respeitar as leis, é respeitar o costume, é respeitar a doutrina. Fica mesmo claro. A segunda questão. Primeiro deve ficar bem claro nós estamos aqui, tomamos a direção da UNITA, a Frente Patriótica decidiu que os deputados fossem empossados. Mas esta decisão foi precisa de uma ampla auscultação. A UNITA e os seus parceiros, Bloco Democrático, o projeto político Servir Angola, para já servir Angola, Sociedade Civil,
dirigentes foram desdobrados pelo país todo. Eu que vos falo, estive na província de Luanda durante 5 dias. Falamos com a sociedade civil, falamos com os membros da UNITA, do Bloco Democrático, do Prajá, representantes distintos membros da sociedade civil, dirigentes religiosos, autoridades tradicionais. Ouvimos as comunidades. Qual é o ponto de vista? Foi a decisão desta maioria que levou a direção da UNITA e dos seus parceiros que nós repensássemos a nossa posição. Fiquei mesmo claro. Se dependesse só da vontade da direção política da UNITA, sem ouvir, sem auscultar, desculpe, as comunidades, o povo que nos mandatou, não teríamos tomado posse. Fica mesmo bem claro. Só em nome do povo nós podemos falar. Isso nós temos dito isso na UNITA. Só com seu apoio também podemos agir. Sem o povo, o apoio do povo, não podemos fazer absolutamente nada. Agora, aqui também fica claro. Havia duas correntes principais. Uma corrente defendia que a UNITA, os deputados eleitos pela lista da UNITA, não tomassem posse. Era um desejo legítimo. E também havia outra corrente que defendia que deviam tomar posse. Portanto, nós não podíamos agir com base simplesmente em alguns comentários nas redes sociais, de forma nenhuma. Ouvir aquele que publica nas redes sociais, ouvir outros que não publicam também nas redes sociais. Conversar com as pessoas. Eu volto a dizer, eu pessoalmente estive na província da Huila. Foram 5 dias. Auscultação. Isso foi feito em todo o país. Estamos? Manuel José. Bom, me ocorre outra pergunta, em função da resposta, Sim, senhor. que é o facto de ter ouvido extratos de sociedade civil pressupõe dizer que este extrato representa, de facto, o povo? Uma coisa certa, nunca poderíamos conseguir ouvir os milhões de angolanos que votaram na UNITA. Foram mais de 3 milhões de angolanos que votaram na UNITA. Teríamos que fazer um referendo, ok? Deixar exprimir, e ainda que fosse por referendo. O voto, a intenção expressa da maioria é que deve vincular. Isso é democrático. Por auscultação ou de modo formal, a decisão da maioria vincula a decisão da direção da UNITA. Fica claro, é mesmo assim, é democracia. Somos nós que nos batemos pela democracia e entendemos que vamos fazer sempre o mesmo exercício. Nunca tomar decisões sem ouvir o povo. Bom, eu sei que é questionável, mas eu queria lembrar que esta democracia direta, em que se ouvia toda a gente, já passou. Mesmo na própria cidade-estado na Grécia, havia aqueles que não eram ouvidos. Nem todos tinham direito a ser ouvidos ou a votar. Portanto, é impossível, numa sociedade como a nossa, que estimamos ter 33 milhões de cidadãos, voltarmos aos 33 milhões, ouvirmos um por um ou todos em conjunto e virmos aqui transmitir a mensagem de Deus. Não é possível. Nós temos que fazer isto para mostragem. E consultarmos os setores dinâmicos da sociedade. E foi isso que foi feito, é isso que se faz hoje em democracia. O desejável seria os 33 milhões de angolanos serem ouvidos um por um e em separado para não se influenciar, certo? Mas não é possível. Mesmo na Grécia não foi possível isso, em que havia cidade-estado. A questão é uma república de 33 milhões de angolanos. Neste caso, a opinião da sociedade civil, das autoridades tradicionais, ou seja, a opinião das pessoas, do grupo que juntos reuniram, a decisão valeu a pena?
O problema não é só a sociedade civil, é preciso lembrarmos que além da sociedade civil também há a sociedade política. Há os partidos políticos. E ouviu-se, como disse o deputado Liberty Chiaca, que ouviu-se, o militante do militante, ouviu-se representantes do Bloco Democrático, ouviu-se representantes do projeto da Já Civil agora, e ouviu-se organizações da sociedade civil e até mesmo as igrejas e a sociedade nacional, os elementos da sociedade nacional. Isso é que é o possível fazer hoje nessas sociedades de milhões e milhões de pessoas. Agora, ouvir todos um por um e em separado é um sonho. Seria engraçado, seria interessante. Possivelmente continuássemos a ouvi-los até o final da legislatura. Mas uma coisa é certa. Se não tivesse tomado posse, não tínhamos condição para estabelecer esta batalha que estabelecemos agora na Assembleia, porque não tínhamos legitimidade. Quem não está legitimado está ausente. Portanto, nós só podemos travar a batalha ao nível das instituições se estivermos nas instituições. Fora das instituições não íamos travar batalha nenhuma. Portanto, é bom que fique bem claro que nós escolhemos o caminho que achamos o mais correto, o mais eficaz e o mais democrático. Apenas para reafirmar, e foi muito bem dito pelo presidente do grupo parlamentar, que foram enviadas 18 delegações que foram para as 18 províncias do nosso país, auscultaram de forma aberta todos os cidadãos em representação das franjas que aqui acabamos de enumerar. Os representantes das forças agregadas, os representantes da sociedade civil, as entidades tradicionais e as autoridades religiosas, e trouxeram a recomendação para junto da direção para uma postura de ponderação. E a recomendação foi: entrem nas instituições para representarem nas instituições o povo que vos elegeu, para continuarem a defender os interesses do povo que vos elegeu e para continuarem a servir o povo dentro das instituições. E é com base na recomendação dos cidadãos que foram escutados que a direção tomou a decisão que foi tornada pública por ocasião da conferência de imprensa realizada por Sua Excelência, o Sr. Presidente Roberto Costa Júnior. Por isso, para dizer que continuar a servir Angola e os angolanos é o elemento central que levou à tomada de posse dos deputados para continuar a servir os cidadãos naquela instituição. Só última questão. O senhor jornalista pergunta se teria valido a pena ou não. Esta avaliação vai ser feita pelo povo no fim. Portanto, não compete aos deputados responder agora. Portanto, o povo que mandatou, no fim da legislatura, vai avaliar se teria valido a pena ou não. Mas o nosso compromisso é trabalhar de forma clara e inequívoca para não desmerecermos o voto que foi depositado em nós, a confiança. Sr. Presidente, não sendo parte dessa agenda, mas é uma questão que está aqui a suscitar algum interesse. Há informações sobre uma eventual manifestação dia 24 atribuída ao partido UNITA. Quer partilhar conosco como é que está isso? Bem, queremos deixar bem claro que o grupo parlamentar está aqui para abordar a crise de legitimidade da mesa da Assembleia Nacional. Portanto, sobre a greve, a direção da UNITA poderá se pronunciar. Desculpa, sobre a manifestação, vai se pronunciar. Não vamos usar as regras do basquetebol no jogo de futebol. Quero pedir a sua compreensão em relação a isso. Enquanto o membro da direção da UNITA tem conhecimento
de todo o programa do partido, a estratégia política, mas cada coisa no seu momento, a seu tempo. A direção da UNITA vai se pronunciar oportunamente. É uma resposta. Sim, senhor. Caríssimos, muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.